8:5. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e continuar no estudo da Revista Espírita. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei? Jesus responde: Tu dizes, sou o rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade e ouve a minha voz. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. João 18, versículos 33 até 37. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, hoje nos reunimos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita, estudar o Teu Evangelho, como acabamos de fazer, sempre à luz da doutrina espírita. Permita que o Mestre Kardec, o enviado por Ti, possa nos ajudar na compreensão dos artigos que serão estudados da revista que ele escreveu, que ele nos trouxe. Permita ainda que Leon Denis, um dos guias da nossa casa, junto com o altivo e a coluna de espíritos que nos sustenta em nossa casa de amor, estejam ao nosso lado. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor das nossas irmãs, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do Teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Bom, vamos lá. Estamos julho de 1858. Hoje é dia 21. Não, hoje é, não sei qual é o dia não, mas estamos em julho de 1858. Eu não sei qual foi o dia que ele lançou aqui. Vamos lá. Dissertação moral ditada por São Luís ao Senhor D. São Luís nos havia prometido uma dissertação, desligar esse negócio, sobre a inveja para uma das sessões da sociedade. Agora você vê um espírito da hierarquia de São Luís, né, um espírito elevado, ele vem falar da inveja, esse sentimento muito comum, né, nos espíritos inferiores. E como a maioria de nós somos inferiores mesmo, veio falar para a gente, né, a inveja. O senhor D, que começava a desenvolver a mediunidade e que ainda duvidava um pouco, não da doutrina, da qual é um dos mais fervorosos adeptos, compreendendo-a na sua essência, isto é, do ponto de vista moral, mas da faculdade que se lhe revelava, evocou São Luís em particular e lhe dirigiu a seguinte pergunta: Poderias dissipar minhas dúvidas, minha inquietação relativamente à minha faculdade mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que prometestes à sociedade
para terça-feira, 1º de junho, e foi em junho, estamos no mês de junho, quase que coincidiu, né? Primeiro, não, deve ter sido. São Luís prometeu um 1º de junho. Mas vamos lá, esse médium estava em dúvida da mediunidade dele. Então ele evoca São Luís, olha só, então era um bom trabalhador, né? Para vir São Luís atendê-lo e mais, escrever através de mim o que o senhor prometeu lá no dia 1º de junho, né, de 1858. Vai ver que foi um dia igual o de hoje, dia 19 de junho, isso aí. Sim, falo-ei para te tranquilizar. Então foi ditado o trecho adiante. Olha, São Luís, sim, eu vou escrever através de você. Notaremos que o Senhor D se dirigia a São Luís com um coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Isso é muito importante para nós médiuns, né? Não ter vaidade. Poxa, São Luís escreveu através de mim, o Chico escreveu através de mim, o altivo. Não. Ele está dizendo aqui, ó. Notaremos que o Senhor D se dirigia a São Luís com um coração puro e sincero, sem segundas intenções, condição indispensável a toda boa comunicação. Não era uma prova que fazia, apenas duvidava de si mesmo e Deus permitiu que fosse atendido, como para lhe dar meios de tornar-se útil. Hoje, o Senhor D é um dos médiuns mais completos, não só pela grande facilidade de execução, como por sua aptidão em servir de intérprete a todos os espíritos, mesmo os das mais elevadas categorias, os quais, por seu intermédio, se exprimem facilmente e de boa vontade. São essas, sobretudo, as qualidades que devemos procurar nos médiuns que podem sempre ser adquiridas com paciência, vontade e exercício. O Senhor D não necessitou de muita paciência. Dispunha da vontade e do fervor, aliados à aptidão natural. Poucos dias bastaram para levar sua faculdade ao mais alto grau. Eis o ditado que recebeu sobre a inveja. Então a gente vê que era um médium sincero, de coração puro, conhecedor da doutrina, estudioso, estava em dúvida da sua própria mediunidade, pediu a São Luís que escrevesse através dele o que São Luís tinha se comprometido numa reunião anterior, que era o termo, que era falar sobre a inveja, dissertar sobre a inveja, era o tema. E São Luís se dispôs, sim, eu vou escrever através de você. E como ele tinha a faculdade, como ele tinha, foi fácil. E olha que o Kardec diz aqui, ele se tornou um dos mais importantes médiuns, escrevendo mensagens de vários espíritos, inclusive espíritos bem superiores, né? Espíritos superiores. Muito bem, vamos à mensagem dele. Vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrena chega ao auge, inveja o outro, o luxo, a felicidade aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma surdamente consumida por esta luta incessante do orgulho, da vaidade não satisfeita. Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que alimenta e que lhe sugere incessantemente os mais fatais pensamentos.
Terei a volúpia esta felicidade? Terei esta volúpia, esta felicidade? Tenho tanto direito a isto quanto aquele. Sou um homem como eles, porque seria eu deserdado. Então, olha o que ele dizia. A inveja é um sentimento daninho que corrói o outro por dentro. Como ele está dizendo aqui, é diferente da cobiça. A cobiça é você querer tudo que o outro tem. Você querer para você, eu quero o carro dele, eu quero a família dele, eu quero... E por aí vai. A inveja, ele diz assim, que é uma coisa que consome a alma por causa do seu orgulho e da vaidade insatisfeita. É mais do que a cobiça. Terei esta volúpia, esta felicidade, diz ele, o invejoso, né? Tenho tanto direito a isto quanto aquele. Sou um homem como eles. Por que seria eu deserdado? E se debate na sua impotência, vítima do horrível suplício da inveja. Feliz ainda quando estas ideias funestas não o levam às bordas de um abismo. Então, ele não quer o que o outro tem, ele quer a mesma coisa. Ele quer a mesma coisa que o outro tem. Ele não quer tirar do outro. Ele tem inveja. Esse sentimento que corrói a gente por dentro. Se não, né? Entretanto, aqui, e se debate na sua impotência, vítima do horrível suplício da inveja. Feliz ainda quando estas ideias funestas não o levam às bordas de um abismo. Entretanto, nessa via, a si mesmo pergunta se não deve obter pela violência aquilo que julga lhe ser devido. Se não irá expor aos olhos de todos o terrível mal que o devora. Se esse infeliz tivesse olhado somente para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem um lamento e ainda bendizem o Criador. Porque a desgraça é um benefício de que Deus se serve para fazer a pobre criatura avançar até o seu trono eterno. Fazei a vossa felicidade o vosso verdadeiro tesouro na terra das obras de caridade e de submissão, as únicas que vos dão entrada no seio de Deus. Estas obras do bem farão a vossa alegria e a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos esses males, que se irão um a um, à medida que os homens de boa vontade se seguirem e multiplicarem. Amém. Essa foi a mensagem. Então, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo para a gente combater a miséria? O trabalho da caridade. A gente ajudar o próximo. E ele fez uma colocação: se soubesse quantas pessoas passam fome, passam frio, moram num casebre, ele não ia ter a inveja do outro. Quantas pessoas essa noite foi fria? Quando eu acordei, eu agradeci a Deus, porque eu estava bem coberto, né? Agasalhado. Então, quantos sentiram frio? Por que eu vou ter inveja daquele que tem mais do que eu? Por que eu vou cobiçar aquilo que o outro tem e que eu não tenho ainda? Então, eu não sei, esses dois sentimentos, cobiça e inveja, estão muito juntos, né? Estão muito juntos. Acho que são irmãos gêmeos. Porque eu tinha que ler aqui um pouquinho mais, que esses filósofos conseguem discernir muito bem as palavras, né? Mas vocês sabem o que é inveja.
ele quer ser mais, ele quer ter mais. Por que eu não tenho aquilo que ele tem? E por aí vai. E esse tipo de coisa acontece em família, em geral. Em família acontece muito. Eu já assisti muito isso. Na família. Família, uma ideia genial de Deus. Cada um tem a sua. Isso tem sempre problema. Sempre tem um cunhado, gente boa, né? Sempre aparece e por aí vai. Então é um sentimento realmente que corrói o outro, e aquele que é o fruto da inveja recebe essa carga. Tudo bem até aí? Então essa foi a dissertação de São Luís. E o médium viu que era médium mesmo, porque isso não era da cabeça dele. O Senhor dê. Isso aí já começa pela Abel e Caim, né? Você vê inveja até entre médiuns. Paulo de Tarso já falava isso lá, cada um tem a sua faculdade. Ele falava em dom. Uma mediunidade é uma faculdade que você traz. Porque se for um dom é um favor de Deus, e não é favor de Deus. Pois é, mas a pessoa inveja até a mediunidade do outro. Ali o fulano vê espírito, eu não vejo. Por que ela vê e eu não vejo? Por que o fulano escuta, escreve e eu... Poxa, se eu fosse ter inveja de mediunidade dos outros, eu estava ferrado, porque eu não vejo, não tem nada. Tem intuição que vem aí, quando a gente está bem de cabeça, até recebe umas intuições mesmo. Mas quando está meio perturbado, a gente não percebe nada, percebe a perturbação. Então, a gente não pode querer aquilo que o outro tem, né? Como é uma revista, muda, são vários artigos, muda de tema. Qual é o tema agora? Uma nova descoberta fotográfica. É uma revista, tá? Então vai mudando o tema agora. Falou da inveja, São Luís. Agora vamos ver aqui. Ele vai perguntar aqui mais para frente um espírito algumas coisas. Vamos lá. Uma nova descoberta fotográfica. Vários jornais relatam o fato seguinte. Vamos lá. O senhor Badê, falecido a 12 de novembro último, após uma enfermidade de 3 meses, costumava, segundo a União Bourguignon de Dijon, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se a uma janela do primeiro andar, com a face constantemente voltada para a rua, distraindo-se em ver os transeuntes. Há alguns dias, a senhora Peltré, cuja casa é fronteira à da viúva Badê, percebeu numa vidraça da janela o próprio senhor Badê, com seu boné de algodão, seu rosto emagrecido e etc. Enfim, tal qual o vira durante a doença. Grande foi sua emoção, para não dizer mais nada. Não só chamou os vizinhos, cujo testemunho poderia ser suspeito, mas ainda homens respeitáveis, os quais viram muito distintamente a figura do senhor Badê no vidro da janela, a qual costumava ficar. Mostraram essa imagem à família do defunto, e esta imediatamente fez desaparecer o vidro. Ele apareceu lá no vidro, a família arrancou o vidro. E olha que outras pessoas viram também, né? Fica provado o fato de que o vidro tinha impresso o rosto do doente, como que nele daguerreotipado, né? Uma palavra difícil aqui, fenômeno só explicável se do lado oposto da janela houvesse uma outra, por onde os raios solares pudessem ter chegado ao senhor Badê. Mas não existe tal janela. O quarto possui apenas uma. Esta a verdade nua e crua sobre este caso admirável, cuja explicação deve ser pedida aos sábios.
Confessamos que ao ler a notícia, agora é Kardec falando, ali ele passou a notícia, né? Nosso primeiro impulso foi o de considerá-la vulgar, como se faz com as notícias apócrifas. A ela não ligamos a menor importância. Poucos dias depois, o senhor Jaboard de Bruxelas assim nos escrevia: a leitura do fato que se segue, o que acabamos de referir, passado em minha terra e com um de meus parentes, dei de ombros ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua aplicação e ver que essa boa família retirara a vidraça, através do qual Badê olhava os transeuntes. Evoquem-no para ver o que ele pensa. Esta confirmação do fato por um homem do caráter do senhor Jabô, ou Jabê, eu não sei. Chamar de Jabá chamar um camarada aqui, Jabô, né? Cujos méritos e honorabilidade todo mundo reconhece. E há circunstância especial de que o herói, um dos seus parentes, não nos poderiam deixar dúvidas quanto à veracidade. Em consequência disto, evocamos o senhor Badê na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações obtidas. Ó, 15 de junho, era o mês de junho. Aqui estava frio. Kardec era, né, ele tinha autonomia para evocar qualquer espírito pelo trabalho dele. Uma grande autonomia. Então vamos chamar o senhor Badê aqui para ele dar explicações. Era o rosto dele, não era? O que foi que aconteceu? Não magnetismo, não, ele não necessariamente. Os espíritos que estavam com ele traziam o espírito até ele. Né? Era a equipe do Espírito Verdade. Envergadura moral, conhecimento e o trabalho que a gente está usufruindo hoje. Se a gente tivesse lido o artigo que a gente acabou de ler aqui, a gente ia ficar em dúvida. Isso aí a pessoa inventa, sai no jornal. Como Kardec falou, fato corriqueiro, o noticiário pessoal fantasia muito, nada demais. Né? Essa história que eu li, nada demais. Mas vamos ver aqui agora a realidade. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir que venha comunicar-se conosco o espírito do senhor Badê, morto em Dijon, a 11 de novembro último. Como é que ele evocou. E o que o espírito responde? Eis-me aqui, né? Estou aqui. Já estava ali. Por quê? Os guias já o trouxeram, já sabia que ele ia evocar. É verdadeiro fato que vos concerne e que acabamos de relembrar, que nós acabamos de ler aqui, a vizinha viu, o rosto dele não viu, isso é verdadeiro? Ele responde, sim, é verdadeiro. Podereis dar-nos a sua explicação? Dá para explicar? Resposta. Agentes físicos que são ainda desconhecidos para nós, né? Mas que mais tarde tornar-se-ão comuns. É um fenômeno muito simples, semelhante a uma fotografia produzida por forças que ainda não descobristes. Aí Kardec pergunta, poderíeis, por vossas explicações, precipitar essa descoberta? Responde o espírito, eu gostaria, mas isto é tarefa de outros espíritos e trabalho humano. Hoje a gente sabe como é que se dá, tá? Poderias reproduzir outra vez o mesmo fenômeno? Resposta. Não fui eu quem o produziu. Foram as condições físicas independentes de mim. Por que vontade de quem e com que objetivo produziu-se o fato? Resposta.
Produziu-se quando eu era vivo. E independente da minha vontade, um estado particular da atmosfera o revelou depois. Ele respondeu, disse que era verdadeiro, mas que independeu da vontade dele e que foi um fenômeno comum, tá? Mas não explicou para a gente como é que isso tudo se deu. Vamos ver aqui o Kardec fala agora sobre isso. Teoricamente também ele tinha pouco tempo que tinha feito a passagem. Tinha pouco tempo que ele tinha morrido. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes relativamente às causas prováveis do fenômeno e emitidas várias opiniões, sem que o espírito tivesse sido feitas outras perguntas, disse este espontaneamente. Aí, ia fazer como nós. Pô, ele falou, mas não explicou nada. Só disse que aquilo foi um fenômeno. Que é explicado. Ele disse que não podia explicar porque tinham outros espíritos encarregados disso. Aí quem ouviu a mensagem, como nós ouvimos aqui, o que pode ter sido? Será que era a cara dele que ele colocou ali, quando vivo, que ele falou que estava vivo? Aí esfriou e ficou ali o rosto dele. Mas isso não é possível, como é que ia aparecer todo o rosto dele? Enfim, ficaram discutindo sem chegar a uma conclusão. Aí o espírito voluntariamente se pronuncia e diz o seguinte: e não levais em conta a eletricidade e a galvanoplastia que agem também sobre o perispírito? Aí tem que saber o que é galvanoplastia, vem de galvane. Vê aí, galvanoplastia. Ultimamente disseram-nos que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Ele responde: o perispírito não é o espírito. A aparência ou o perispírito tem olhos, mas o espírito não tem. Bem que vos disse, falando do perispírito, que eu estava vivo. Então, o perispírito, que é o corpo do espírito, tem os órgãos. Claro que tem. Como é que não tem olho? Aí Kardec bota uma observação aqui. Galvanoplastia, o que é? Ele está dizendo aqui que para eles levarem em conta a galvanoplastia e a eletricidade. Galvanoplastia, substantivo feminino. Fisioquímica, processo eletrolítico. Ih, começou? Tem que entender o que é eletrose. Processo eletrolítico para recobrimento metálico de objetos. Dourado, niqueagem, douração, niquelagem, etc. Galvanoplástica, galvanostegia, eletrostegia. 2. Este mesmo processo, utilizado em matrizes moldadas para reproduções tipográficas, clichês, gravuras, etc. Olha só, então vamos lá. Aí eu vou ter que falar de eletro para explicar aquilo ali que eu não sei falar. Então vamos. Eu trabalhei num lugar que fazia galvanoplastia. Então, por exemplo, tinha lá um sabre que tomava um banho, que é essa galvanoplastia, e ele ficava novinho. Era um cromado. Você cromava ele ficava cromado. É o processo. Então ele está falando para isso daí é a mesma coisa. Olha, ele colocou ali o rosto ali por esse processo. Não sei explicar, é o que ele está dizendo aqui. Mas vamos lá, observação de Kardec. Vamos ver se tem mais explicação. Você está vendo como tem coisa beça no mundo espiritual? Eu falei que nós hoje sabemos, eu pensei numa outra coisa, mas eu estava enganado. Eu não sei de nada. Estou aprendendo aqui agora. Enquanto esperamos que essa nova descoberta seja feita, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todo mundo
lamentará que, por um sentimento difícil de compreender, hajam destruído o vidro sobre o qual se havia reproduzido a imagem do Senhor Badê. Tão curioso monumento teria facilitado as pesquisas e as observações para o adequado estudo da questão. Talvez tivessem visto nessa imagem uma arte do diabo. Em todo caso, se de alguma sorte o diabo está metido nisso, é seguramente da destruição do vidro, porque ele é inimigo do progresso. Se tem um diabo, foi aquele que destruiu o vidro, né? Se ele está metido nisso. Foi uma pena ter destruído para eles não pesquisarem. A gente tem uma pessoa amiga, o Júlio Chambarelli. Qualquer dia desse ele vem aqui fazer a palestra. Está aí marcado aí para um dia desse. O Julinho passou um momento difícil lá da vida dele e tal, ele fez a prece, um momento familiar difícil. E um espírito, Jesus Gonçalves, o ajudou nesse processo, é um dos guias dele. E a imagem dele também ficou no vidro da casa dele, ficou por uns 3 meses. Ele chamou muitas pessoas, ele fotografou, ele me mostrou a fotografia do espírito, mas vê direitinho, não é como uma fotografia que ele está falando aqui, é o rosto tridimensional, ficou no vidro gravado. E o espírito quis dizer para ele, porque ele estava muito sofrido, que ele estava presente ali, para ele não duvidar da ajuda que ele estava tendo. Ele contou lá toda a história, um processo de saúde da família, e o espírito deixou impregnado ali no vidro. O dia que ele vir aqui, me lembra que eu vou pedir para ele contar a história, tá? Que está aqui na Revista Espírita, o mesmo que aconteceu lá em 1858. Agora, o Julinho, ele não sabe também explicar o fenômeno, porque se ele soubesse, ele tinha me explicado. Pelo menos ele não me falou nada. E agora, lendo isso, me chamou a atenção, eu lembrei do que ele falou, eu vou conversar com ele. Aí se eu descobrir, eu conto aqui, a não ser que lá na frente os espíritos falem sobre isso. Ah, mas ali era uma outra coisa. Era uma aparição de espírito. Aqui ficou marcado no vidro. E na casa dele também ficou marcado o rosto do espírito ali. Aí está falando que é um processo, que ele tem que levar a eletricidade, é como a galvanoplastia, que você reveste aquele material. A cromagem, uma aniquelagem, você vai envolver o próprio material com uma outra película e fica novo. É o que ele falou, é mesmo um processo aí da galvanoplastia. Mas, vamos lá. Agora ele vai falar sobre a fotografia espontânea. Isso aqui é interessante, é comprido. Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Decorre das explicações acima que o fato em si mesmo não é sobrenatural, nem miraculoso. Quantos fenômenos em condições semelhantes, nos tempos da ignorância, deveriam ter chocado a imaginação tão inclinada para o maravilhoso? É, pois, um efeito puramente físico, que pressagia um novo passo na ciência fotográfica. Como se sabe, o perispírito é um envoltório semimaterial do espírito. Vocês sabem o que é perispírito, não sabe? A senhora tem um corpo físico, tem um corpo espiritual e a senhora é um espírito. O espírito está envolto num corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Então, quando a senhora morrer, o corpo da senhora físico vai para o sepulcro, a senhora permanece viva com o seu corpo espiritual, ou perispírito, que é o nome dado
A doutrina espírita, tá? É isso. É. Não é apenas depois da morte que dele está revestido o espírito. Durante a vida está unido ao corpo. É o laço entre este e o espírito. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro, o corpo físico, né? O espírito conserva o segundo, o perispírito, que mantém a aparência do primeiro, como se esta lhe guardasse a imagem. Geralmente, o perispírito é invisível. Entretanto, em certas circunstâncias, condensa-se e, combinando-se com outros fluidos, torna-se perceptível à vista e, por vezes, até mesmo tangível. É o que se vê nas aparições. Então, o altivo está aqui, quer aparecer para todos nós. Ele vai aparecer como ele era, para a gente conhecer o altivo. Não adianta ele aparecer quando ele era na encarnação lá, há 300 anos atrás. Eu não vou saber quem é. Mas se ele aparece aqui, como eu conheci o altivo, e como é que ele vai aparecer? O seu perispírito, ó, aí vai juntar o fluido do médium, aí entram outras energias, fontes fluídicas, para que ele apareça. Pode se tornar até tangível, a gente tocar nele, ele apertar a nossa mão, isso é possível. Então é o que ele está dizendo aqui. O que o espírito Badê falou lá sobre Kardec está dizendo que é esse princípio aí. Ele falou esses princípios fluidos, eletricidade, combinação de fluidos com o perispírito dele, fez a imagem ali. A combinação dos fluidos. Ele estava vivo, mesmo vivo a gente tem perispírito. E ele não está preso dentro do corpo, ele se expande. Ele se expande. Então vamos lá. Sejam quais forem a sutileza e a imponderabilidade do perispírito, não deixa de ter uma espécie de matéria, cujas propriedades físicas ainda nos são desconhecidas. E uma vez que é matéria, pode agir sobre a matéria. Esta ação é patente nos fenômenos magnéticos. Vem revelar-se nos corpos inertes, pela impressão que a imagem do senhor Badê deixou no vidro. Tal impressão se deu quando ele, vivo, conservou-se depois de sua morte, mas era invisível. Ao que parece, foi necessária a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico, para torná-la aparente. Olha só, ele está falando que o princípio é o mesmo da materialização, mas também depois teve uma combinação atmosférica que fez com que aquilo aparecesse. Mas ele fixou o rosto ali quando ele estava encarnado, através do seu perispírito. E o Jesus Gonçalves, como diz lá o Julinho, apareceu ali depois de desencarnado. Era com seu perispírito, que a imagem ficou lá. Ele disse que ficou por uns 3 meses a imagem. Depois ela foi desaparecendo e desapareceu. Ele me levou lá no quarto e me mostrou, ficou aqui a imagem dele. Enquanto a minha filha estava sendo tratada. Depois ela ficou boa. Que há nisto de admirável? Não se sabe que podemos, à vontade, fazer aparecer e desaparecer a imagem daguerreotipada? O que é daguerreotipada? Vamos lá. Citamos isto como comparação, sem pretendermos estabelecer similitude de processos. Assim seria o perispírito que, exteriorizando-se do corpo do senhor Badê, teria lentamente e, sob o império de circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea, análoga à da luz incontestavelmente. A luz e a eletricidade devem representar um grande papel neste fenômeno. Resta saber quais são os agentes e as circunstâncias
É o que provavelmente saberemos mais tarde, e não está essa uma mais tarde, e não será essa uma das menos curiosas descobertas do tempo moderno. Deixa para lá. Não atrapalhou aqui, não influenciou não. É. Essa aí, a daguerreotipada vem de aparelho fotográfico. Não influenciou no entendimento nosso aqui não. Se é de um fenômeno natural que se trata, perguntarão aqueles que tudo negam. Por que é a primeira vez que se produz? Não lhes perguntamos por nossa vez por que as imagens daguerreotipadas só se fixaram depois da guerra, de vez que nem foi ele quem inventou a luz, nem as placas de cobre, nem a prata, nem os cloretos. Há muito tempo que se conhecem os efeitos da câmara escura. Uma circunstância casual abriu a via da fixação. Depois, auxiliados pelo gênio de perfeição e imperfeição, chegamos às obras-primas que hoje vemos. Ele está falando ali, por que não apareceu antes? Ele falou, fez uma comparação. Já entendi que essa guerra é aquela caixa. Você quando tirava a fotografia, você tinha que pegar o filme e revelar, passar no revelador, naquele líquido. Aí a imagem ia aparecendo devagarinho, não aparecia na hora. Então foi o que aconteceu ali. Foi o tempo, a imagem não apareceu na hora. O perispírito dele se exteriorizou, e como ele estava sempre com o rosto ali no vidro, na janela, ali ficou. Eu tinha uma Polaroid, uma pequenininha assim. Provavelmente, dar-se-á o mesmo com o estranho fenômeno que acaba de manifestar-se. E quem sabe se ele já não se produziu e passou despercebido por falta de um observador atento. Né? Como eu citei agora no caso do nosso amigo lá. Né? Deve se produzir por aí e as pessoas não dão a devida atenção. A reprodução de uma imagem sobre um vidro é um fato comum, mas a fixação dessa imagem em condições diferentes daquelas da fotografia, o estado latente dessa imagem, depois a sua reaparição, eis o que deve ser marcado nos fatos da ciência. Se cremos nos espíritos, devemos esperar muitas outras maravilhas, algumas das quais nos são indicadas por eles. Honra, pois, aos sábios suficientemente modestos para não julgarem que a natureza lhes haja voltado à última página do seu livro. Tem muita coisa que a gente não sabe. Você vê isso aqui, ó, eu estou aprendendo agora, me chamou a atenção agora, para esse fenômeno. Então, tem fenômenos que a gente não sabe. Os espíritos não disseram tudo. Até porque muita coisa a gente não ia compreender. Muita coisa não iria compreender. Assim como se Jesus tivesse dito tudo isso lá na época dele, as pessoas não iriam compreender. Era necessário o desenvolvimento da inteligência, era necessário a tecnologia para se compreender muita coisa, que hoje nós compreendemos mais facilmente. Então, daqui a alguns séculos, não sei quantos, pode ser que venham outras revelações. Moisés falou o que aquele povo podia entender. Jesus falou o que aquele povo lá da sua época podia entender. E nós hoje, os espíritos falaram aquilo que nós podemos entender. Ah, toda a verdade está aqui? Não. O véu vem sendo levantado devagarinho, né? Paulatinamente vem sendo revelado. Eu sei que é grande a leitura, cansa, mas eu tenho que continuar lendo aqui. Ainda tem uma página para terminar essa leitura e a gente terminar o estudo. Eu morava em Montreuil. Estou falando francês bem, Montreuil. Deve ser isso aí. Era verão e o sol dardejava pela janela. Na mesa havia uma botelha cheia d'água e sobre uma esteira de palha. De repente a palha pegou fogo. Se ninguém ali estivesse,
podia ter se dado um incêndio, sem que se lhe soubesse a causa. Experimentei centenas de vezes produzir o mesmo efeito e jamais o consegui. É um outro fato, né? A causa física da combustão é bem conhecida. A botelha produziu um efeito de um vidro ardente, mas por que não se pôde repetir a experiência? É que, independentemente da botelha e da água, houve o concurso de circunstâncias que agiam de modo excepcional, concentrando os raios solares. Talvez o estado da atmosfera, dos vapores, as qualidades da água, a eletricidade, etc. E tudo isto provavelmente em certas proporções adequadas. Aí a dificuldade de se repetir exatamente as mesmas condições e a inutilidade das tentativas para produzir um efeito semelhante. Expôs um fenômeno inteiramente do domínio da física, cujo princípio conhecemos, mas que não podemos repetir à vontade. Então, ele contou aqui uma experiência que não dá para se repetir à vontade. Né? Que foi a botelha d'água, devia ser a água com a água que estava ali, o sol estava quente, ela funcionou como uma lente que você coloca ali, né? Esquentou, era esteira, era palha e acabou pegando fogo. Então as circunstâncias do momento fez com que aquilo acontecesse, que não acontece em outras circunstâncias. Você tem um termo na química que fala nas condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, é condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui sempre acontece. Então, naquelas condições, há o comportamento dos átomos formando aquele tipo de molécula. Então, o que ele está dizendo aqui, nesse fenômeno aí da água, o mesmo deve ter acontecido lá com a imagem do rosto no vidro. Ocorrerá ao mais endurecido séptico negar o fato? Certo que não. Por que então os mesmos sépticos são aqueles que não acreditam em nada, tá? Negadores de tudo, negam a realidade dos fenômenos espíritas, falando das manifestações em geral, pelo fato de não poderem manipulá-las à vontade? Não admitir que fora do conhecido possa haver agentes novos, regidos por leis especiais. Negar esses agentes pelo fato de não obedecerem a leis que conhecemos é, em verdade, dar prova de pouca lógica e mostrar um espírito estreito. Espírito estreito é ignorância, né? Então, porque ele está dizendo, por que os sépticos negam os fenômenos espíritos? Tem gente que só, aquilo é coisa de maluco. Que espírito nada, não existe espírito coisa nenhuma. Aqueles caras, são doidos. Como é que eu tento aqui na minha casa e não acontece? Como é que eu faço isso aqui e não consigo? Ué, não é a vontade dele. O espírito tem vontade própria, tem as condições. Como para fazer o fogo lá com a coisa da questão da água lá, uma condição especial. Todos os dias eu me deito, eu relaxo, eu tento sair do corpo. Quando era criança, eu saía facilmente. Nunca mais não, algumas vezes aconteceu o fenômeno de eu ver o meu corpo deitado e eu sair do corpo. Agora, não acontece mais, muito raro, e eu fico tentando voluntariamente, faço a minha prece, já fiz meu culto, deito lá, poxa, eu queria ver a Lourdinha, deixa eu sair do corpo, Senhor, me ajuda. Eu relaxo, eu faço trabalho de respiração, não consigo, quando eu vejo já estou dormindo, ou alguma coisa me distrai e não consigo. Quer dizer, não é a hora que você quer, né? Não é o momento que você quer. Agora, tem gente que de tanto treinar, por exemplo, a saída do corpo, de tanto treinar, sai com facilidade, até sai com facilidade. Mas se eu fosse um séptico, eu não acredito nisso. Olha, é só você relaxar que você vai, aí eu vou lá, não saí nada do corpo. Poxa, mas é a minha cabeça, como é que está a minha cabeça para isso acontecer, né?
com treinamento constante, se consegue. Tem gente que domina isso facilmente. Voltemos à imagem do senhor Badiou. Como o nosso colega da frasqueira, far-se-ão certamente numerosos ensaios infrutíferos antes de obter qualquer êxito, até que um acaso feliz ou o esforço de um gênio poderoso possa dar a chave do mistério. Então, isto se tornará provavelmente uma nova arte, com a qual a indústria se enriquecerá. Podemos ouvir desde já numerosas pessoas dizerem: mas há um meio muito simples de arranjar esta chave. Por que não a pedem os espíritos? Então, como é que aquele pote com água lá, devia estar num vidro, ou a luz do sol que bateu ali fez queimar a esteira? Passando pela água. Por que então vocês não perguntam o espírito, já que ninguém sabe? Aí ele responde aqui. É então o caso de acentuar um erro em que caem muitos dos que julgam a ciência espírita sem a conhecer. Inicialmente, lembremos o princípio fundamental de que todos os espíritos estão longe de saber tudo, como outrora se pensava. Primeira coisa, nem todos sabem tudo. Dá-nos a escala espírita a medida de sua capacidade e de sua moralidade. E a experiência diariamente confirma nas nossas observações a respeito. Os espíritos, pois, nem tudo sabem, e alguns há que, em todos os sentidos, são muito inferiores a certos homens. Eis o que não se deve perder de vista. O espírito do senhor Badiou, autor involuntário do fenômeno que nos ocupa, revela por suas respostas uma certa elevação, mas não uma grande superioridade. Ele próprio se reconhece inábil para dar uma explicação completa. Diz ele: isto é da tarefa e poupar o trabalho de pesquisa. Isto é tarefa e poupar o trabalho de pesquisa. Sem dúvida, não faltaria palavras, são todo um ensinamento. Com efeito, seria demasiado cômodo não precisar mais do que perguntar aos espíritos para termos as mais maravilhosas descobertas. Onde, pois, estaria o mérito dos inventores se mão oculta lhes viessem preparar a tarefa e poupar o trabalho de pesquisa? Sem dúvida, não faltaria pessoas sem escrúpulos para tirar no próprio nome uma patente de invenção, sem mencionar o verdadeiro inventor. Olha que coisa interessante que ele está dizendo aqui. Eu sei que vocês dão uma apagada aí quando começa a ler muito, né? Seria muito fácil tudo perguntar para o espírito, para o mundo espiritual. Vem cá, tem um remédio aí para curar uma doença aí qualquer, a chikungunya. Tem a folha da planta tal, é só fazer um chazinho que cura na hora. Tem como. E as descobertas que a gente tem hoje, todas são frutos do esforço do homem. É muito fácil tudo perguntar para os espíritos. Às vezes eu pergunto coisas que eles não respondem, não. Eu sei que eu que tenho que ver. Eu é que tenho que ver. Outro dia eu perguntei uma coisa, até fico com vergonha depois. Para que eu perguntei isso? Bem feito, eles não responderam nada. Porque eu tenho que fazer o esforço, eu que tenho que fazer o esforço. Certas coisas sou eu que tenho que fazer. Então fica muito fácil. Era melhor eles se materializarem aqui e fazer a nossa parte. A gente tem que fazer o nosso esforço, a nossa parte. Pensar. E outra coisa, se com uma bachela d'água, vou dizer bachela d'água, negócio com água, fez pegar fogo, já estavam querendo comercializar o negócio. Um espertinho, pô, como é que fez isso? É assim, assim, assim. Opa! Mais um invento para mim. Vou vender isso aí, ó. Vocês vão fazer fogo com água. Né? Você vê que tem aí agora uma nova tecnologia. Estão desenvolvendo o carro a água. Pô, meter a borracha ali no tanque, hein? Mas não é isso. Tem toda ali uma tecnologia para tirar o hidrogênio da água e fazer a combustão ali. Estão pesquisando. Senão seria muito fácil.
Vamos terminar aqui que está na nossa hora, estou em cima da hora. Acrescente-se que semelhantes perguntas são sempre feitas visando interesses e na esperança de fortuna fácil. Coisas estas que constituem péssima recomendação junto aos bons espíritos. Aliás, quer dizer, vou ganhar dinheiro com isso. Ele vai me dizer como é que faz um acendedor a água. Pô, por exemplo, né? Aliás, estes não se acham em condições de servir como instrumentos de tráfico. O homem deve ter a sua iniciativa, sem o que se reduz à condição de máquina. Deve aperfeiçoar-se pelo trabalho. É uma das condições de sua existência terrena. Também é necessário que cada coisa venha a seu tempo e pelos meios que a Deus agrada empregar. Os espíritos não podem torcer os caminhos da providência. Querer forçar a ordem estabelecida é pôr-se à mercê de espíritos zombadores, que lisonjeiam a ambição e a cupidez, a vaidade, para depois se rirem das decepções que causam. De natureza muito pouco escrupulosa, dizem tudo o que a gente quer, dão todas as receitas que lhes pedem e, se necessário, as justificarão em fórmulas científicas, mesmo que elas não tenham mais valor que as receitas dos charlatões. Desiludam-se aqueles que acreditavam que os espíritos lhe abririam minas de ouro. Sua missão é mais séria. Trabalhai e esforçai-vos, eis na realidade o que vos falta. Disse um célebre moralista, do qual daremos em breve uma notável palestra de além-túmulo. A esta máxima sábia acrescenta a doutrina espírita. É a estes que os espíritos sérios vêm ajudar pelas ideias que lhes são sugeridas ou por conselhos diretos, e não aos preguiçosos que querem gozar sem fazer nada, nem aos ambiciosos que querem ter mérito sem esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, a gente é que tem que pesquisar, a gente é que tem que fazer a nossa parte, a parte que nos cabe. Temos que trabalhar. Senão fica tudo muito fácil. A senhora entendeu? Ficou cansativo um pouquinho, né? Que eu li muito, né? Quer dizer, continuamos sem saber como é que aconteceu o negócio lá. Né? É como diz lá o filósofo, como é que é? Shakespeare. Há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a vossa vã filosofia. Isso aí. Então agradecemos ao irmão e mestre Kardec pela Revista Espírita, mostrando-nos o quanto somos pequeninos, o pouco que sabemos, o quase nada que sabemos, para que a vaidade jamais tome conta de nossos espíritos. Quanta ignorância ainda em nossas almas. Agradecemos aos irmãos aqui presentes, ao altivo, à direção espiritual do SEAP, às irmãs queridas, a você, Lourdinha, a todos vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa casa de amor e os trabalhos que prosseguirão com a reunião pública e os passos de cura. Em nome dos guias que dirigem a casa de amor, a nossa casa de amor, o SEAP, do altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor desses espíritos que citamos aqui em nossos estudos e que se fazem presentes, mas que seja, acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.